Olá, tudo bem com você? Que bom estar mais uma vez junto comigo aqui para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, hoje nós vamos dar início ao capítulo 7, Lei de Sociedade, e são apenas 3 itens. Começamos com necessidade da vida social. Questão 766. A vida social está na natureza? Resposta. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Questão 768. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial muito geral? Resposta. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. Ele precisa o contato com outros homens. No isolamento ele se embrutece e se debilita. Como dizia então Aristóteles, o homem é um ser social, né? Vamos ver a colocação de Kardec. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam, uns pelos outros, para assegurar o bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Item 2. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, porque o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação? Resposta. Satisfação egoística. Há também homens que encontram uma satisfação em embriagar-se. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Pergunta 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Resposta: duplo egoísmo. E o Kardec continua na mesma pergunta. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, ele não é meritório? Aí vem o espírito. Fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando um mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Questão 771. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Resposta. Estes se elevam, rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E aí o Kardec continua na mesma questão. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade, que reclamam certos trabalhos? Isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela.
E aí o Kardec vem, questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Resposta. Perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio concentras-te e teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E o Kardec faz uma reflexão. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Vou fazer um pequeno comentário aqui, né? O silêncio, né, não é à toa que ele é dito, o silêncio vale ouro, né? Porque vale muito mais a pessoa não dar a sua palavra em certos momentos, a menos que ela realmente contribua para o bem geral, para um esclarecimento, do que ficar falando, né, excessivamente, tornando uma conversa prolixa. É melhor, às vezes, ela ficar em silêncio. Quando se tem um debate, uma assembleia, às vezes o silêncio de alguns é bom para não fomentar mais e mais discussões inúteis, né? Então, é meio relativo, né, a gente falar assim, a pessoa calou-se, né, manteve-se em silêncio. A questão que é muito defendida, né, por diversas filosofias é justamente fazer o silêncio, né, uma autoridade que a pessoa tem. Né? Eu fico em silêncio diante de tal discussão, ou seja, eu não dou palpite numa coisa que não tem serventia para ninguém, né? Então isso aí é bem relativo, né? E outra, o isolamento. Muitas pessoas precisam de horas, de dias, às vezes, de isolamento, porque é um momento no qual elas conseguem colocar sua cabeça funcionando direito, se livrando, às vezes, de tantas e tantas pensamentos decorrentes das várias interações. Tem pessoas que precisam realmente dos momentos de silêncio. Então, não é de silêncio, não, de isolamento. Então, não é assim também tão demeritório, né? Dizer, não, a pessoa gosta de ficar sozinha, a pessoa é antissocial, tal. Tem pessoas que realmente têm a necessidade de ficar em isolamento, para poderem, né, quando participar de uma sociedade, participar de forma útil, forma controlada, né? Por exemplo, né, eu vou colocar eu como um exemplo dessa minha fala. O fato de ter sido professor durante 30 anos, e todo dia é sala de aula, momentos importantes da minha vida eu queria ficar sozinho, né? É claro que a família em si é um fundamental, né? Nesses momentos que você fica só. Mas eu digo assim, fica só, se isolado fora das pessoas de fora da sua casa. Porque o convívio excessivo deixa a gente com a cabeça cansada. A gente nem percebe, mas a gente absorve como uma esponjinha, né, as vibrações de todo mundo com quem você se relaciona. Né? Algumas pessoas mais, outras menos. Eu sou daquelas que absorve bastante. Então, o repouso, né, o silêncio, o distanciamento, sempre me foi bastante proveitoso. Terceiro e último item, laços de família, 773. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções. Resposta. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos
tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar-se a si mesmos, sua tarefa está cumprida, e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para ocupar-se com os outros recém-vindos. Questão 774. Há pessoas que, vendo os animais abandonando suas crias, concluem que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar nisso? Que devemos pensar disso? Resposta. O homem tem destinação diversa da dos animais, porque pois sempre querer identificá-lo com eles. Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços da família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta. Uma recrudescência do egoísmo. Bom, então a gente terminou aqui o capítulo 7, que foi bastante rapidinho, né? Leis de sociedade. Então vamos fazer rapidinho também alguns comentários, né? A começar por esse assunto dos laços de família. Quando a gente está pensando nos animais, o Espírito fala, não tem que comparar o homem com os animais, mas temos que sim, porque, caramba, o homem também é um animal, né? Grande parte do homem é igual aos animais, só difere o que a evolução espiritual, moral, né? Mas então, com relação aos animais, você vê que fala aqui da mãe cuidar com todo o carinho dos filhotes. E aí depois, quando vê que os filhotes estão na condição de terem a sua liberdade, sua autonomia, então eles vão para a vida como novas criaturas autônomas, né? E isso não significa que os filhotes não reconhecem as mães. Né? E isso é uma grande bobagem. Né? Então, existem diversos tipos de relacionamento entre filhotes que deixaram de ser os filhotinhos, passaram a ser indivíduos adultos, com os seus genitores. Né? Isso não os coloca em crise. Né? É como nas muitas famílias que os filhos acabam casando e fazendo sua família separada, é a mesma coisa. E o interessante é que os animais, quando se olha para animais que o homem sempre considerou perigosos, né, os caçadores felinos, né, os canídeos, são justamente esses grandes animais ferozes que, na verdade, são os mais amáveis, mais gentis, né, e que o homem consegue domesticar e criar com um carinho assim tão gigantesco, né? A gente vê hoje, né? A gente vê diversas vídeos aí na internet de homens que reencontram leões que eles criaram quando pequenininho e o bicho adulto reconhece ele como se fosse um membro da família, né? Com todo carinho, com todo amor. Não deixando de levantar a questão do cachorro, né? Cujo sentimento pelo dono é tão gigante quanto o da mãe pelo filho, né? Ele se entrega completamente pelo dono. Então, não devemos comparar, mas a gente, né, de alguma forma, a gente acaba sempre comparando. Aqui ele fala da questão da família, sim, a evolução do espírito está atrelada à família na qual ele opta por nascer, né? Então, nasceu naquela família, daquela família, e ele já combinou antes, né, de encarnar, que daquela família ele vai tirar aprendizado, vai ter uma sua evolução garantida em determinados aspectos do seu karma, do seu planejamento de vida. Então a família é sempre muito, muito importante, e nós devemos sempre valorizá-la, né? Não é porque está lá nos mandamentos que a gente tem que valorizar. Não, a gente valoriza porque é
o jardim das flores internas do nosso corpo, né? É aquela terra que dá alicerce a brotar em nós todos os grandes sentimentos. Então, a família é um elemento importantíssimo na construção do indivíduo. E aí, portanto, o serviço, a escola, as relações sociais, a religião que ela frequenta, tudo isso vão ser os elementos no qual vai construindo a sua identidade social, né? Agora, muito bacana que esse termo, né, esse capítulo caiu bem hoje, dia 20 de março, no qual nós estamos aí entrando no novo ano astrológico de regência jupiteriana, numa quinta-feira de regência jupiteriana, que no meu sincronismo com a religião afro-brasileira, Umbanda, por exemplo, né, que é brasileira, mas de origem com muita raiz africana, o meu sincronismo de Júpiter é com o orixá Xangô, né? Então a gente tem aí essa regência aí de um orixá e também, obviamente, de um planeta, né, que pede o quê? Um desenvolvimento social, né? Desenvolvimento social no ponto de vista visando o progresso, o crescimento das instituições religiosas, da justiça no país, né? Do amor e da caridade, porque não, né? Isso faz parte do orbe de Júpiter, né? Do trabalho progressivo, né? Não nunca de um trabalho escravocrata, mas um trabalho progressivo e, ao mesmo tempo, a imposição das leis, né? O que é certo tem que ser certo, né? Porque o que foi tomado como justo tem que ser cumprido. Por isso, ele é o planeta, né, da justiça, né? Seja como ela for, né? O deus da justiça, né? Da mitologia. É o orixá também, o Xangô, orixá da justiça. Enfim, foi muito gratificante, né? A gente está justamente nesse momento que a gente fala da sociedade, do crescimento da sociedade, sendo uma quinta-feira. Bom, então a gente termina aqui o nosso vídeo de hoje. Dê seu like, compartilhe, fale o que você não gostou, né? Ou seja, comente, ou fale o que você gostou, dê seu palpite também, né? Ok? Vamos fazer com que esse vídeo realmente, nesse momento aqui, englobe uma sociedade ainda maior de pessoas interessadas em discutir sobre esses assuntos espiritualistas e também, ao mesmo tempo, de aprendizado, de evolução, de conhecimento, de sociabilidade, né? Cada um mostrando um pouquinho dos seus conhecimentos, para que a gente possa aproveitar, né? Aproveitar o conhecimento de um e de outro e formarmos cada vez mais um conhecimento global universalista, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria